Sejam muito bem-vindos, este é o canal Ensine Palestra. Que bom ter a sua companhia, que bom ter você conosco, é uma honra, é um prazer muito grande ter você aqui. Meu nome é Alex Paulo, este é o canal Ensine Palestra, um canal dedicado ao ensino da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que já nos acompanha, você que toda semana está assistindo os nossos vídeos, você que toda semana acompanha o nosso trabalho. Não tenho palavras para agradecer para você, não tenho palavras para dizer muito obrigado por tudo. E você que está chegando agora, fique conosco, sinta-se à vontade. Se gostar do vídeo, dê um like. Se gostar do vídeo, comente. Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento e que você possa também receber a graça e a misericórdia de Deus em sua vida. Estamos na semana do Natal, é um ano atípico, um ano diferenciado, um ano onde tivemos muitas perdas, um ano onde tivemos muitas baixas em amigos, familiares. Infelizmente, pessoas muito queridas já não estão mais conosco, algumas foram dizimadas por essa pandemia, mas enfim, Deus está no controle de toda a situação. E eu espero que dentro de todas as possibilidades você tenha um bom Natal, você tenha boas festas, você comemore na medida do possível com as pessoas mais próximas, você possa refletir também neste final de ano, você possa também meditar neste final de ano, sabendo que Deus está sempre no controle. Ele nunca perde o controle da situação. E nisso nós aprendemos muito bem agora em 2020. Foi uma lição muito grande para a humanidade. Deus sempre está no controle de tudo. Então, mais uma vez, um Feliz Natal para você e que a sua vida seja muito próspera em 2021 em todas as áreas. Em todas as áreas você receba a bênção de Deus. Vamos juntos? Vamos para mais um vídeo? Vamos para a última lição do ano. Enfim, chegamos à lição número 13, a última lição do livro de Jó. Este livro tão emblemático, esse livro que nos trouxe tantas e tantas e tantas possibilidades, esse livro que nos trouxe tanto aprendizado, este livro que nos trouxe tanto conhecimento. Agora chegamos ao final, um livro sapiensal, um livro que fala de sabedoria, um livro poético, um livro que nós abordamos desde o primeiro capítulo e hoje chegamos ao seu último capítulo. Nós abordamos todas as nuances, acompanhamos toda a vida de Jó e hoje nós fizemos aqui o grande finale desta lição. Muito obrigado a você então que esteve conosco nesse trimestre e hoje nós estaremos encerrando o nosso quarto e último trimestre de 2020. No próximo vídeo, na próxima aula, na próxima semana, nós já entraremos no próximo trimestre, no trimestre de 2021. Mas isto é para a próxima semana. Vamos hoje encerrar o livro de Jó então. Chegamos então à lição número 13, a última lição do trimestre. Quando Deus restaura o justo. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, capítulo 42, versículos 1 ao 17. Quero convidar você para ler na sua Bíblia, quero convidar você para ler na sua revista. Faça essa leitura, esse texto é um texto bem grande, mas é importante você ler ele, é importante você conhecê-lo para ter um pano de fundo para a lição desta semana. O nosso primeiro tópico diz assim, a humilhação de Jó. Primeiro subtópico, o Jó humilhado. Segundo subtópico, reverência e submissão. Terceiro subtópico, uma experiência viva com Deus. Lá em Jó, capítulo 42, versículos 1 e 2, diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó aqui reconhece as suas limitações. Ao ouvir a série de questionamentos de Deus acerca dos mais diversos assuntos e de mais diversos temas, Jó emudece. Pelo simples fato de que ele não tinha respostas para os assuntos propostos por Deus. Assuntos, muitos deles simples, mas outros nem tanto. Mas todos eles encerravam em si uma grande complexidade. Jó reconhece, por fim, a finitude da sua sabedoria. Continua sendo o homem mais sábio da sua época. Porém, toda a sua imensa sabedoria não explicava
a mais simples questão elaborada por Deus a ele. Jó estava se vendo diante de uma enormidade de temas tão complexos que desafiavam o seu intelecto. Por fim, ele se rende à profundidade infinita da sabedoria de um Deus criador que tudo planeja, tudo arquiteta e tudo executa, com uma riqueza singular de detalhes. Eliú, o último sábio a falar, acusaria Jó de orgulho, mas agora Jó dá lugar à humildade de um ser criado, entende-se como criatura e com uma limitação em compreender as maravilhas de Deus. Nosso segundo tópico, a intercessão de Jó. Primeiro subtópico, a ira de Deus. Segundo subtópico, o pecado dos amigos de Jó. Terceiro subtópico, a oração de Jó. A resposta de Deus a Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz, Bildade e Zofar procuraram em seus discursos defender a Deus. Por diversas vezes nós pontuamos aqui que Deus não precisa de quem o defenda. Deus, ele é todo poderoso. Deus é magnífico e não precisa ser defendido por homem algum. Os três sábios, por diversas vezes, falaram a Jó sobre a soberania de Deus. Estavam certos. Diziam que Deus era justo e também acertaram nesse ponto. Diziam que Deus era poderoso, mais uma vez acertaram. Porém, os três amigos de Jó não falaram sobre a graça, a misericórdia de Deus. Mas como falariam de algo que eles não conheciam? Como falariam de algo desconhecido para eles? Como falariam sobre tais coisas se essas não estavam presentes na sua bagagem cultural, imensa bagagem cultural? Simplesmente não poderiam falar sobre algo que era desconhecido para eles. Na sua bagagem cultural, na sua teologia, na sua bagagem religiosa, não tinha lugar para a misericórdia de Deus, porque eles não entendiam Deus como alguém misericordioso, não entendiam Deus como um ser misericordioso. Então Deus promove um encontro com os três sábios para ponderar sobre as afirmações e correções que eles fizeram a Jó. Você encontra isso lá em Jó, capítulo 42, versículo 7. Eu vou ler para você. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus não se sentira representado pelas palavras de Elifaz, Bildade e Eliú. Ou melhor, Elifaz, Bildade e Zofar. Eliú vem depois. Bildade, Zofar, Elifaz falaram a Jó, argumentaram com Jó, tentaram em seus discursos engessados defender a Deus. Agora Deus estava falando para eles. Agora Deus estava conversando com eles e estava bravo. Deus não estava nada feliz com eles. Deus sentia-se ultrajado e agora estava muito irado com eles. Mas agora eles conheceriam algo que até então era desconhecido para eles: a graça e a misericórdia divina. Deus proporciona o perdão a eles sob uma condição: deveriam humilhar-se e pedirem perdão a Jó. Está lá em Jó, capítulo 42, versículo 8. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como a meu servo Jó. Então aqui Deus está reprovando. A teologia de Elifaz, Bildade e Zofar foi reprovada por Deus. Deus reprovara a teologia de Bildade, Elifaz e Zofar, que pontuava que Deus era um recompensador do justo e um castigador do injusto. Logicamente, cabe aqui mencionar que Deus não compactua com o mal.
mas trata cada pessoa de forma distinta e de forma personalizada. Deus julga sabiamente, caso a caso. A lei da semeadura e colheita, que prediz que o que plantamos também colhemos, ganha guarida nas Sagradas Escrituras, nas palavras de Paulo, que fala lá aos Gálatas, no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas o justo aqui na terra também passa por agruras. Uma pessoa que procura andar em integridade e correção, infelizmente, pode sofrer. Jesus falou sobre o assunto em uma certa ocasião. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, a teologia engessada dos 3 amigos de Jó, ou seriam algozes de Jó, estava desconectada com a graça divina. Lembremos-nos, Deus é justiça, mas também é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Esses 2 atributos divinos, amor e justiça, fazem parte individualmente e indissoluvelmente do caráter de Deus. Juntos, conectados, ligados, intimamente ligados. O intuito da visita de Elifaz, Bildade e Zofar foi prestar solidariedade a Jó. Essa era a combinação inicial. Está lá em Jó capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha feito, ou melhor, que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Manatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. O papel que se comprometeram era de dispensar a Jó um consolo. O papel que eles entre si pactuaram seria de serem consoladores de Jó. Deveriam prestar solidariedade a Jó. Porém, passa-se o tempo e o consolo não vem. Em seu lugar, palavras fortes, muitas vezes desproporcionais, acusações infundadas, sem provas, teologias engessadas, ataques à honra e à religiosidade e à integridade de Jó. Os consoladores transformaram-se em implacáveis juízes. Mas o magistrado que se preza, e se este faz bem o seu trabalho, atenta invariavelmente para os 2 lados da moeda. Aqui estavam 3 juízes que só visualizavam um lado da moeda. Durante todo o desenrolar da história de Jó, Deus estava presente. Em todo o tempo, nos bastidores, atento a cada palavra proferida pelos amigos e pelo próprio Jó. Em sua companhia estava Satanás, também muito atento ao desenrolar dos fatos, esperando por uma queda moral do patriarca, queda que não aconteceu. Deus estava pesando na balança suas falas, seus discursos. As falas e os discursos dos amigos de Jó, ou pseudo-amigos de Jó, estavam sendo pesados na balança. E por fim, Deus agora, no final do livro, reprovava a teologia defendida por eles. A resposta de Jó. Enfim, chegou a hora da vingança. Depois de tantas acusações infundadas, depois de aguentar palavras duras e cruéis, Jó agora tinha os 3 sábios em sua frente. Estavam humilhados e já convictos de sua inocência. O próprio Deus testemunhara em sua defesa. O maior de todos os juízes dera a sentença final. Jó fora inocentado de todas as acusações firmadas por Elifaz, Bildade e Zofar. Agora Jó tinha eles à sua frente. Jó tinha eles na palma de suas mãos. Momento glorioso
que Jó fez? Nada. O que Jó falou? Nada. Jó apenas perdoou, orou, intercedeu pelos três e eles foram perdoados. O texto bíblico dá a entender que Jó ainda estava com suas chagas, suas misérias, suas dores, ao receber os seus amigos de volta. E depois de orar por eles, ele fora sarado e restituído. A restauração de Jó. Este é o terceiro ponto, é o terceiro tópico da nossa lição. Primeiro subtópico, restauração moral e espiritual. Segundo subtópico, restauração social e material. O grande finale do drama de Jó. Chegamos ao fim da história de Jó. Nós acompanhamos sua vida, nós acompanhamos sua verdadeira novela, sim, porque aqui nós tivemos uma novela recheada de capítulos de dor, sofrimento, angústia, dúvidas, expectativas, ingredientes de um verdadeiro dramalhão. Jó teve sua vida restituída. Recebeu em dobro seus bens, seus animais, e recebeu o mesmo número de filhos que perdera, 7 filhos e 3 filhas. Vamos fazer aqui algumas ponderações acerca do final da história de Jó. Parece que encerramos uma novela com um final feliz, onde o mocinho passou por problemas, dificuldades, provações, privações e teve a sua vida refeita com seus bens restituídos e seus novos filhos. As pessoas voltaram a reconhecê-lo como alguém digno, idôneo, alguém com um caráter ilibado. Mas precisamos fazer algumas considerações. Vamos a elas. Nós devemos ter em mente que quando sofremos, padecemos, passamos por dificuldades, perdas, ao final de nossa luta, ao final de nossa prova, veremos tudo restituído, teremos tudo de volta. Nem sempre é assim. Infelizmente, existem perdas permanentes. Jó foi um exemplo pontual sobre provação, sofrimento e dor. O evento de Jó é único. Não se tem notícia de alguém que tenha passado por tantos problemas, tanto infortúnio. Jó foi um caso atípico e excepcional. E o final da sua história também foi um final atípico e excepcional. A história de Jó não serve para confirmar a chamada teologia da prosperidade, aliás, muito combatida em nosso estudo presente. Alguns entusiastas da teologia da prosperidade utilizam-se da pessoa de Jó para propagar suas heresias. Dizer que Deus restitui tudo em dobro. Parece que eu estou vendo, parece que eu estou assistindo agora um pastor neopentecostal falando assim: se você quer reaver os seus bens, se você quer reaver os bens que você perdeu, seu patrimônio que foi lapidado, tudo em dobro, assim como aconteceu com Jó, venha para a campanha tal e traga seu voto de sacrifício. Sim, porque na imensa maioria dessas igrejas o que importa não é o ofertante, mas a oferta. Traga seu sacrifício, como Jó se sacrificou e assim como Deus lhe devolveu tudo em dobro, você também terá tudo de volta em dobro, aquilo que perdeu. Essas igrejas não pregam sobre a paciência, resiliência de Jó, não pregam sobre a firmeza da fé e não lembram seus feitos, não lembram que Jó foi fiel, não lembram da fidelidade de Jó em tempos de provação, em tempos de angústia, em tempos de opróbrio. E não lembro também que Jó em nenhum momento da história, e aqui nós estudamos toda a história de Jó, ponto a ponto, e em nenhum momento ele exigiu de Deus a restituição de seus bens. Cuidado com essas teologias que pregam um evangelho fácil e negociável. Cuidado com essas teologias que pregam um evangelho de recompensas. A vida cristã não é assim. Jó
é um grande exemplo para nós de pessoa perseverante e confiante. É um grande exemplo de alguém que tinha sua fé convicta em Deus. Lá em Jó capítulo 42, versículo 10, eu vou isolar a parte B desse versículo, ou seja, eu vou isolar a parte final desse versículo. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. A graça de Deus na vida de Jó. Jó não teve sua vida restabelecida pela persistência ou porque fez jus a receber tudo de volta. Não foi pela meritocracia que Deus concedeu a Jó um reingresso à sua vida abastada de antes. Deus restabeleceu pela sua misericórdia. Misericórdia essa que Jó conhecia e falava sobre ela. Deus poderia ter reprovado a Jó devido ao seu extenso questionamento, ao seu grande conjunto de perguntas e indagações que Jó faz durante suas falas. Deus poderia ter reprovado a Jó pelo seu orgulho em ser sábio e bom. Deus fez diferente. Deus deu uma verdadeira aula de conhecimento e sabedoria a Jó. E por fim, como a cereja do bolo, restitui seus bens em dobro, para não restar nenhuma dúvida a ninguém do seu amor por Jó. Não foi por mérito, não foi por justiça retributiva, não. Foi ação de Deus como alguém que ama e se preocupa com suas criaturas, com o homem, com o seu servo. Somente em ter restabelecido a sua saúde, Jó já estaria satisfeito, com absoluta certeza. Em ter a sua saúde restituída, Jó estaria muito feliz. Era o que mais ansiava. Em nenhum momento ao longo do livro, Jó pede ou exige de Deus seus bens de volta, suas propriedades, nem mesmo seus filhos. Estava resiliente, mas desejava ter a sua saúde restabelecida. Iniciando a conclusão do nosso estudo desse trimestre, iniciando a conclusão do nosso estudo sobre o livro de Jó. Onde está Eliú? Ele foi o último amigo a falar a Jó. Era o mais jovem dentre eles. Interessante que antes de seus discursos, seu nome não é citado. E também, posterior a eles, Eliú não tem um nome mencionado. Deus repreende Elifaz, Deus repreende Bildade, Deus repreende Zofar, mas não conversa com Eliú. Entendemos aqui que Deus aprovara a teologia de Eliú, que se assemelhava àqueles três amigos, mas guarda algumas distinções. A teologia de Eliú era parecida, mas não idêntica. Eliú foi o único a apontar o verdadeiro pecado de Jó, o orgulho. E Deus, ao falar a Jó, parece ter confirmado a conclusão de Eliú. Mas esse pecado de orgulho não foi o que desencadeou todo o sofrimento de Jó. Nós analisamos aqui durante o nosso estudo qual o real propósito de Deus no sofrimento de Jó. E agora deixa aqui eu abrir um parênteses para você. Você pode pegar a nossa playlist A Fragilidade Humana e acompanhar todas as aulas acerca do livro de Jó. As 13 aulas, contando com essa, você tem lá na playlist A Fragilidade Humana. E também eu gostaria de, nesse momento, pedir a você que inscreva-se no canal, a você que ainda não é inscrito, ative o sininho, inscreva-se e ative o sininho, e ao ativar o sininho, escolha a opção todas, para que você receba todas as notificações de novos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo novo do canal, e eu quero convidar você a estar conosco, a estar na nossa companhia. Então, nós não encontramos Eliú aqui. Depois da fala dele, Eliú não aparece mais. E onde está a mulher de Jó? Interessante verificar que a mulher de Jó também não é citada no final do livro. Onde ela estava? Certamente ela ficará feliz em conceber novos filhos. Certamente ela sentirá-se abençoada por isso.
Estava satisfeita em ter seus bens e patrimônio restituídos. Porém, nada é mencionado sobre ela, mas ela estava ali. Não abandonou a Jó. Embora não o tenha confortado, também não abandonara ele. Estava de longe, assistindo a tudo. E depois da restauração do marido, ela certamente entendeu que ele estava sob a direção de Deus. Onde está Satanás? Satanás também estava nos bastidores. Ele sai de cena ao ver que sua teoria furou. Ele não conseguiu o seu intento. Jó não pecou e, portanto, o inimigo de Deus se retirou. A Bíblia não informa que Satanás deu, como se diz no jargão popular, o braço a torcer, assumindo seu erro na interpretação da fé de Jó. O certo é que ele fora derrotado em sua tese e saiu envergonhado da história de Jó. Saiu envergonhado da presença de Deus. Lá em Jó capítulo 42, versículo 11, nós lemos assim: Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Está lá em Jó capítulo 42, versículo 11. Na hora da festa. Tem um ditado popular que diz assim: quando se faz um poço, ao se construir um poço, ao cavar-se um poço, a pessoa está solitária. Depois que jorra a água, todos se achegam para beber. Onde estavam todas aquelas pessoas que agora queriam fazer festa com Jó? Onde elas estiveram quando ele cheirava mal? Quando ele tinha chagas pelo corpo? Quando ele sangrava? Quando ele falava? Onde estavam elas? Agora que Deus o restabelecera, eles vêm para consolar ele. Mas na hora real da precisão, do consolo, eles estavam ausentes. Consolar Jó agora que estava restituído, estava bem vestido, estava com certeza de banho tomado, cheiroso, muito fácil. Mas na hora de enfrentar um homem esquálido, um homem que era um verdadeiro trapo humano, um homem que, como nós dissemos, cheirava mal, um homem que tinha um mau hálito, um homem que estava ali com suas dores e suas perguntas, essa era a hora do consolo, essa era a hora do conforto. Mas onde eles estavam? Dar tapinha nas costas de Jó agora, que Jó já estava de novo com seus bens restituídos, era muito fácil. Mas onde estavam eles agora? Onde estavam eles agora? E aqui nós temos algo muito importante. Aprendemos algo muito importante. Enquanto estamos bem, tem muita gente comemorando conosco. Durante a prova, os problemas, as pessoas se afastam. Terminada a prova, os amigos reaparecem para o churrasco, para a festa. Agora eu quero comentar com você, eu quero chamar a sua atenção sobre algumas lições que nós aprendemos com o livro de Jó. O nosso aprendizado durante esse trimestre foi riquíssimo. Nós aprendemos muito com a história, com a vida de Jó. Mas eu quero pontuar algumas questões com você. Vamos lá? Primeira questão: não julgar. Não devemos nos colocar como juízes das pessoas. Está lá em João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. 2. Devemos ser consoladores. Ao sermos chamados para aconselhar, ajudar alguém, devemos agir como reais consoladores. Pessoas dispostas a agir em favor de quem realmente está precisando. Precisamos emprestar nossos ouvidos, nossa atenção
em favor de quem fala, em favor de quem sofre, em favor de quem desabafa. Podemos falar a verdade, sim, devemos falar a verdade. É imperioso que falemos a verdade. É imperioso nós fazer que a pessoa entenda as suas dificuldades, suas limitações, seus problemas e talvez até mesmo seu pecado. Mas devemos fazer isso com empatia, nos colocando no lugar de quem está sofrendo, de quem está precisando. Assim, nossa ajuda será eficaz. Não devemos nos colocar em um nível acima de quem estamos ajudando. Os amigos de Jó colocaram-se em um nível acima dele. Os amigos de Jó pareciam estar acima do próprio Jó. Não devemos nos colocar em um nível acima de quem estamos ajudando, mas devemos ficar no mesmo nível dessa pessoa. Uma outra lição: o sofrimento pode ser um ato punitivo ou ainda um ato pedagógico de Deus. Muitas vezes a pessoa sofre como punição, por vezes da sua própria vida, que dá muitas voltas. Pelas más escolhas, pelas decisões erradas, a pessoa é punida. Em muitos casos, o sofrimento serve como um aprendizado para que possamos refletir, melhorar e fazer aquilo que é correto. O sofrimento não é a preferência de Deus para nossas vidas. Sua prioridade para com o homem é que esse aprenda da maneira mais tranquila possível. Em nenhum momento Deus se mostra feliz ao ver o homem sofrendo. Em nenhum momento Deus se mostrou feliz ao ver Jó sofrendo. Nosso Deus não é sádico, Ele é amoroso e gracioso. Uma outra lição: Deus está sempre presente. Deus está sempre conosco. Talvez não esteja no centro dos acontecimentos, mas fica nos bastidores para agir na hora certa. Nunca, absolutamente nunca, nós estaremos sozinhos. Uma outra lição: a justiça retributiva e a lei da semeadura e da colheita nem sempre explicam tudo. Nem tudo é explicado por essas duas leis. Nem tudo é explicado por essas duas teologias. Elas não servem para elucidar todos os dilemas da vida. A lei da semeadura e da colheita é bíblica e citada por Paulo em sua carta aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. A probabilidade de quem faz o mal receber o mal de volta em sua vida é altíssima. Assim como é certo que pessoas que fazem o bem deverão colher o melhor em sua vida. Mas não devemos ter isso por dogma. Não devemos ter uma teologia engessada. Deus sonda os corações. Ele é o reto juiz e julga cada caso isoladamente. Uma outra lição: temos o direito de questionar, mas nunca afrontar a Deus. Temos assegurado o direito de perguntar, procurar encontrar respostas, mas essa procura não pode traduzir-se em afronta e blasfêmia a Deus. Ele é soberano em seus propósitos e o nosso conhecimento é infinitamente limitado. E uma última lição: é claro que nós tivemos várias lições, só estamos aqui elencando algumas delas, resumindo algumas delas. Não devemos nos orgulhar de fazer o bem. Fazer o bem ao próximo é algo que se espera de um cristão. Fazendo o bem ao próximo, nós estamos frutificando. Os frutos do Espírito Santo estão em nossas vidas. Mas, sinceramente, não fizemos mais do que nossa obrigação. Obrigação de quem é nascido de novo, de quem propaga o nome de Cristo, de quem se diz cristão. Se pudermos repartir o que temos com os nossos irmãos menos favorecidos, devemos fazer, mas sem jamais querer nada em troca. O poder do perdão. Depois que Jó liberou perdão para Elifaz, Bildade e Zofar, esses ficaram livres de suas culpas. Esses receberam perdão de Deus. Esses aplacaram a ira de Deus. Por outro lado,
Jó teve tudo restituído. O perdão faz bem para as duas partes, para quem recebe e para quem libera ele. O perdão, ele é fantástico. Ele abençoa quem recebe, mas também abençoa quem libera. Aqui o perdão foi abençoador para os 3 amigos e também para o próprio Jó. O poder da intercessão. Através de nossa oração, Deus abençoa muitas vidas. Deus abençoa nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos. Deus abençoa nossa família. Pessoas que talvez não tenham um relacionamento íntimo com Deus são abençoados por nossas orações e súplicas. Deus honra os seus. Deus honrou a Jó. Pense nisso. Suas orações sinceras e abençoadoras chegam a Deus e Ele providencia o refrigério, a ajuda, o conforto, a vitória, a cura, a melhora de alguém que está precisando. As orações do justo podem muito em seus efeitos. Não somos perfeitos, mas procuramos ser justos e ajudar a quem precisa de nós. Muitas vezes através de uma oração. Algo que pode parecer muito simples, mas que tem uma imensa eficácia. Muito obrigado a você que esteve conosco. Chegamos ao final do trimestre, chegamos ao final do estudo do livro de Jó, chegamos ao final do estudo da nossa revista. Muito obrigado a você que esteve conosco durante as últimas aulas, a você que esteve conosco durante todas as aulas. Estamos partindo para o novo trimestre com novas emoções, com novos aprendizados, com novos conhecimentos. E venha conosco para essa viagem ao conhecimento, venha conosco para essa viagem ao estudo da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal, esteja conosco, compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes, ative o sininho, enfim, faça parte da nossa comunidade. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vós e até a próxima semana.